Legal. Então, irmãos, hoje nós vamos nos aprofundar um pouco sobre a questão dentro de Efésios, né? Então, só recapitulando um pouco do caminho que nós estamos caminhando até aqui, nós estamos fazendo o estudo de Efésios, né? A carta de Paulo aos Efésios, e trazendo aplicações, tanto no conhecimento dessa carta de Paulo aos Efésios, quanto aplicações e entendimentos ao nosso momento, né? A IECI. E nós vamos nos aprofundar hoje um pouquinho mais sobre o mistério, né? Já foi até falado o que é esse mistério, né? E foi trago algumas percepções, algumas colocações sobre esse mistério, né? E esse mistério que foi revelado a Paulo, né? Imagina, desde um momento, né, de um momento da história até toda a sua trajetória, nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso, era um mistério, né? Ninguém falava ou sabia ao certo esse mistério, mesmo estando escrito, tudo ninguém falava sobre, né? Até a chegada de Paulo, e Paulo tem esse encontro e ele fala do mistério. O mistério é apresentado para ele, é revelado para ele, e ele traz todo esse mistério num ministério sendo liderado e ministrado por ele, né? E aí, antes, eu queria começar com uma pergunta, né? E aí fiquem à vontade aqueles que souberem ou quiserem arriscar, mas o que é o mistério, né? O que mistério foi esse revelado a Paulo? Alguém se arrisca? Oi, mistério é um segredo, né? É alguma coisa que não foi revelada. É alguma coisa que as pessoas querem, mas que não sabe que tem disponível, né? E o grande mistério que Paulo que foi revelado a Paulo foi justamente o plano de salvação através de Jesus Cristo, né? E eu acho que ele foi tão bem escondido que nem Satanás sabia que aquele menino que nasceu na manjedoura lá em Belém era o Messias, né? Que no plano, no mistério de Deus, era ele. Eu tenho a impressão comigo que ele só soube que Jesus era o Messias no batismo, quando o pomba desceu sobre a cabeça dele e a voz do céu falou: "Esse é meu filho amado", porque foi a partir daí que Satanás começou realmente a bater forte na vida dele. Mas até então, eu acho que ele também, o Satanás estava procurando quem será, quando que será que vai acontecer? E já estava acontecendo, né? Legal, Albinha, muito obrigado pela colocação. E isso é muito importante, né? O mistério é algo oculto, né? O mistério é algo oculto, algo que não foi revelado, né? É algo que não é conhecido. E aí nós sabemos, né? Nós tivemos de algumas aulas, alguma caminhada até aqui, e nós sabemos que o mistério até então era o plano de salvação, né? Aos gentios, né? A nós. Olha que coisa especial. Nós vamos passar aqui pela linha do tempo e nós vamos ver onde surge nasce essa questão do gentio e como ela trafega dentro da história até ser revelado. Mas o Senhor, em nenhum momento, ele esqueceu ah, dos gentios. E isso é muito especial. Vamos começar aqui. Vamos passar aqui pela linha do tempo e eu já vou abrir aqui 3 tópicos importantes, né? Isso tudo aqui, ele está dentro do tempo do mistério, né? Nós vamos chamar de tempo do mistério. O que é o tempo do mistério? É quando a gente não sabia, né? Não tinha clareza ainda do que era esse mistério, né? Nós não sabíamos. Aquele povo que estava vivendo naquele momento não sabia ou não tinha clareza desse mistério, né? Desse ministério que estaria para vir. Eu vou pedir para os irmãos abrirem, eu vou abrir os textos, tá? Mas aqueles que quiserem abrir Gênesis 12, 1 e 3, Gênesis 35, 9 e 3, a 13, 9 a 13, e Gálatas 3, 13 a 14. Nós vamos começar pelo começo, né? Vamos lá, a promessa a Abraão. E aí eu vou pedir para os irmãos abrirem Gênesis 12, 1 a 3. E eu vou pedir para um irmão fazer a leitura bíblica aqui para nós. Então o Senhor disse a Abraão:
saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da sua casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o teu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Obrigado. Olha que legal, pessoal. Olha que momento importante dentro da história, né? O Senhor está tendo, Deus está conversando ali com Abraão, né? E ele está fazendo uma aliança, né? Um pacto, um combinado ali com ele, né? Ele está dando uma ordenança, né? Ele está ordenando para que Abraão saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vai para a terra que eu lhe mostrarei. Até então nem é revelada essa terra, vai para a terra que eu lhe mostrarei. E aí ele fala: farei de você um grande povo e o abençoarei. Deus abençoará Abraão, tornarei famoso o seu nome, né? Hoje todo mundo sabe quem é Abraão, né? O pai de todos, de muitas nações, né? E você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem. Isso aqui é importante. E amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados, né? Então, há uma colocação clara que a Abraão, né? Como um retorno de um vínculo outrora perdido, né? Que existia lá em Adão e Eva, existia um vínculo, uma conexão, uma proximidade muito grande entre Deus e Adão e Eva, e isso dentro da história vai se perdendo, né? Tem um momento ali que o Senhor vai atuando, vai trazendo, se aproximando de novo do homem, e aí depois volta a ter momentos que o homem se distancia de Deus, né? Lembrando, o homem se distancia de Deus, mas aqui Abraão tá tendo um relacionamento com Deus e Deus está falando com ele, né? Fazendo uma promessa de bênção e trazendo para ele uma condição onde, se ele aceitar, né? Se ele aceitar isso, haverá um, haverá um momento pós onde Abraão será uma bênção para a terra, né? Onde através de Abraão e das pessoas que virão de Abraão, Deus vai abençoar, né? Todos os povos. Isso aqui é muito importante, irmãos, porque aqui nós já estamos falando dos gentios, né? Todos os povos, entenda, os gentios, né? Então, não só um povo escolhido, né? Aqui o Senhor está escolhendo Abraão dentre muitos, imagina, aqui tínhamos muito, só para, nós vamos falar um pouco melhor sobre a promessa a Abraão, mas aqui existiam cidades, né? Muitas pessoas já existiam, mas Deus está escolhendo Abraão para iniciar esse plano, né, de conseguir conectar de novo o homem, né, a Deus. Voltando aqui, nós temos o momento 2 dentro dessa, né, uma continuidade, né? Então o plano ele iniciou ali onde a promessa foi entregue a Abraão. De novo, tá, irmãos? Aqui é tudo mistério, né? Então, para Abraão sabia, né? No caso, nesse momento ainda era Abrão, né? Depois Deus muda o nome de Abraão e de Sarai, né? Para Sara, de Abrão para Abraão e de Sarai para Sara. Mas até aqui era conhecido, mas imagina, Abraão era um homem, como ele vai alcançar todas as nações, como isso vai funcionar, né? Então, era algo muito ainda abstrato, até para Abraão, mas Abraão confiava no Senhor e tinha fé, né? E aqui, no momento 2, nós temos Israel, uma nação. Lá em Gênesis 35, 9 a 13. Algum irmão pode ler, por favor? Depois que Jacó retornou de Padã-Arã, Deus lhe apareceu de novo e o abençoou, dizendo: seu nome é Jacó, mas você não será mais chamado Jacó, seu nome será Israel. Assim lhe dei o nome de Israel. E Deus ainda lhe disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Seja prolífero
e multiplique-se. De você procederão uma nação e uma comunidade de nações, e reis estarão entre os seus descendentes. A terra que dei a Abraão e a Isaque dou a você, e também aos seus futuros descendentes darei esta terra. A seguir, Deus elevou-se do lugar onde estivera falando com Jacó. Olha que legal aqui, irmãos. Aqui há um segundo momento, né? De novo, tudo dentro do plano de Deus, né? Houve ali a promessa feita a Abraão, teve a história de Abraão, teve a história de Isaac, e agora nós estamos em Jacó. E em Jacó, Deus tem uma continuidade dessa promessa, onde ele já define, Deus traz a mudança do nome de Jacó para Israel, né? Aqui já definindo uma nação que Deus estava trazendo uma promessa e uma conexão, uma intimidade com essa nação, né? E Deus fala que através dessa nação outras nações seriam abençoadas e tudo mais, mas aqui é algo íntimo que está acontecendo com a nação de Israel sendo formada. O próximo tópico, aí nós já pulamos, né? Então, a promessa a Abraão, Israel, uma nação, né? E agora nós vamos ao Salvador, Jesus Cristo. Vamos ler lá em Gálatas 3, 13 e 14. O irmão pode ler, por favor? Cristo nos redimiu da maldição da lei quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Obrigado, Samuel. Olha só, irmãos, olha que interessante aqui nesse momento, né? Nós estamos falando aqui já após a crucificação de Cristo, né? Então, nós já estamos um pouco avançados. Em Gálatas, já não era mais mistério, já era ministério sendo executado. Mas ainda em Cristo, era mistério, né? Nós temos momentos que Jesus conversa, assim, com gentios, tem uma interação, né? Mas não é revelado esse ministério aos gentios. Em Jesus não é revelado esse ministério aos gentios. E aqui é importante, porque quando a gente conecta na promessa, nós falamos, né? Aqueles que não... Quer ver? Vamos voltar aqui. Ele traz aqui, ó. Abençoarei os que abençoarem, amaldiçoarei os que o amaldiçoarem, né? E por meio de vocês todos os povos da terra serão abençoados. Aqui nós estamos falando da maldição e da bênção, que é aqueles que todo aquele povo em Cristo Jesus, com o sangue de Cristo Jesus, torna-se herdeiro, né, da promessa que foi feita a Abraão. Nós somos coparticipantes da aliança, né? Só que isso só é possível mediante aquilo que Jesus Cristo fez na cruz. Isso é importante, irmãos. Até então, nós vamos falar um pouquinho mais à frente, nós estávamos condenados, né? Não havia meio da salvação para esse povo, né, para os gentios. Só que em Cristo Jesus, como ele revogou, ele pegou para si todos os nossos pecados, né? Então, as maldições para Abraão, tudo nisso num contexto, Jesus tomou para si e ele morreu na cruz e ele derramou o seu sangue, né? Nesse momento, nós temos aí uma conexão nessa aliança e uma forma de acessá-la. Só que ainda então era mistério, nós não conhecíamos, nós não sabíamos o jeito pelo qual nós poderíamos ter acesso. Era um mistério. E aí nós temos um segundo momento, que é o ministério, né? Onde esse mistério ele é revelado a Paulo, né? Nós vamos ler aqui os textos. Esse mistério ele é revelado a Paulo, e Paulo começa o seu ministério, né? Então, uma vez que esse mistério ele se torna conhecido, Paulo ele inicia o seu ministério. E aí é o que nós estamos estudando agora. A carta aos Efésios, ele traz a prática desse ministério e tudo mais, e ele também cita a revelação desse mistério que foi revelado a ele, Paulo. Algum dos irmãos poderia ler para mim Efésios 3, de 1 a 6, por favor?
Por essa razão, por favor, irmã, vai em frente. Não, pode ler, Celso, fica à vontade. Por essa razão, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vocês, gentios. Certamente vocês ouviram falar da responsabilidade imposta a mim em favor de vocês, pela graça de Deus. Isto é, o mistério que me foi dado a conhecer por revelação, como já lhes escrevi em poucas palavras. Ao lerem isso, vocês poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. Esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus, significando que, mediante o Evangelho, os gentios são co-herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus. Glória a Deus, irmão. Amém por isso. Olha que especial, irmãos. Essa palavra é para nós, né? Ela foi dedicada lá para os Efésios, né? No contexto dos Efésios, mas essa palavra nos atinge agora, e esse aí, hoje em dia, em 2021, significando que, mediante o Evangelho, ou seja, o Evangelho pregado pelo Senhor Jesus, os gentios são co-herdeiros com Israel. Não há um mais ou menos. Somos co-herdeiros, membros do mesmo corpo, co-participantes da promessa em Cristo Jesus. O próximo texto que eu gostaria de trazer aqui para os irmãos está lá em Gálatas 3, 26 a 29. Algum irmão pode ler, por favor? Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu, nem grego, escravo, nem livre, homem, nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E vocês são de Cristo, são descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Olha que legal, olha que especial aqui. Em Gálatas, na carta de Paulo a Gálatas, ele está falando o seguinte: não há judeu nem grego, não há distinção, escravo nem livre, homem nem mulher, todos são um em Cristo. Não há distinção, todos são um em Cristo. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão. Olha, irmãos, a conexão, ele está conectando aqui, Paulo está falando aos Gálatas que, uma vez que nós, né, em Cristo Jesus, através do sangue de Cristo Jesus derramado naquela cruz, por nós, se nós cremos nisso, mediante a fé, não é atitudes, não é entregas, não é mérito, mediante a fé, se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Muito especial aqui, irmãos, muito especial. Esse mistério, ele ficou por muito tempo, né? Imagina só quantas gerações passaram e era se tratado como mistério, né? Não havia clareza, porque o tempo de Deus é um. Deus trata tudo dentro do tempo dele. E aqui, esse mistério, ele ficou muito tempo guardado até chegar no momento correto de ser revelado. E é muito importante a conexão dele em Jesus Cristo, porque é Jesus Cristo que habilita esse mistério, ele ser revelado e ele ter uma conexão com Deus, né? Porque até então, imagina, como lá Abraão ia entender que através dele tudo isso ia acontecer, ele não tinha ciência disso, né? Nós sabemos que Abraão era um homem de fé, né? E não era mérito de Abraão, né? Nós não sabemos porque Deus escolheu Abraão, não sabemos. Abraão era um homem de fé, né? Mas tudo isso está dentro do plano de Deus como um todo. E aí nós chegamos no nosso tempo de hoje, né? Na IECI, na nossa comunidade, onde nós estamos vivendo. E nós estamos vivendo esse momento do ministério. O ministério, ele permanece hoje, né? Então, hoje nós vamos discutir um pouco mais sobre o mistério, tratar um pouco mais alguns aspectos e alguns detalhes, e aí no nosso próximo encontro nós vamos aplicar um pouco mais, falar um pouco mais do ministério, aplicar na nossa vida, na nossa comunidade, trazer exemplos práticos disso, tá bom? Então, até aqui, irmãos, alguém quer trazer alguma reflexão, algum comentário, algo que queira dividir com os irmãos? Fique bem à vontade.
gostaria de comentar a respeito do mistério, que até a Alba iniciou falando a respeito, né? A respeito do próprio Satanás, né? Não sabia desse plano, né? De redenção através de Cristo, mas um mistério maior, né? É que Cristo é o próprio Deus encarnado, não é? Essa ideia do Criador se humilhar, se fazer igual à sua criação, para a redenção da sua criação, né? O homem é realmente um mistério, acho que só realmente na eternidade a gente vai poder ver e sentir mais ainda esse amor, né? Essa revelação de ser o próprio Deus encarnando para nos redimir, porque não seria um anjo, um arcanjo que seria mandado, mas o próprio Deus. Esse é um mistério, assim, só na glória, acho que para a gente poder compreender esse mistério, a dimensão desse mistério. Quanto amor, né, meu irmão? Quanto amor que... Nossa, uau, é impossível, dentro da nossa limitação hoje de entendimento, mensurarmos, né? Bruno, a gente realmente, como o Cássio falou, ainda tem um caminho longo para a gente entender toda essa revelação, né, desse mistério que ficou oculto até Jesus. Mas a gente, em Colossenses, Paulo fala ainda aos Colossenses que ele se esforçava. Olha lá no versículo do capítulo 2, o versículo 2 fala assim: esforço-me. Eu me esforço para que vocês sejam fortalecidos no coração, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno conhecimento, a fim de vocês conhecerem o mistério de Deus, Cristo. Então, Paulo se esforçava, né? E a gente tem que também fazer o nosso estudo, a nossa busca de conhecer essa revelação desse mistério, né? Cristo. Muito bom, Verinha. Nós temos exemplos práticos, né? E Paulo traz isso, que o ministério, ele não é uma coisa simples, né? É automático. Ele requer esforço, ele traz cansaço físico, emocional, persistência, e isso sempre buscando entender e conhecer cada vez mais profundamente o mistério e o nosso Senhor Jesus, né? Na sua plenitude, é uma busca incansável que nós devemos ter, né, como seguidores do Senhor Jesus Cristo. E é uma jornada, né? Legal, irmãos, obrigado pela contribuição. Um pouco mais à frente, nós vamos falar agora um pouco sobre a nossa condição anterior, né? Em Efésios 2, de 11 a 13, Paulo fala aos Efésios: portanto, lembre-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas, e que, naquela época, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto à aliança da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês, que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Aqui é importante, irmãos, e isso é importante todos os irmãos terem e anotarem, né? Isso é fundamental, né? Para nós, gentios, aquele povo que não é nascido em Israel, existe, né, a vinda de Jesus, ela é uma vinda para todas as nações, todos os povos, mas aqui a palavra de Deus está nos falando que é o seguinte: sem Cristo, separados, né, sem Cristo, nós estávamos sem esperança e sem Deus no mundo. Nós não tínhamos o acesso a Deus. Sem a conexão, sem Cristo vir e morrer na cruz por nós, estávamos condenados. E não havia nada que nós pudéssemos fazer contra isso. Era assim, era uma condição, era um momento. Até então a história era aquela: o plano de Deus estava sendo
desenhado e acontecendo conforme o seu tempo, né? E é importante aqui, irmãos, que assim, não há, de novo, não há nenhum mérito em nenhum de nós sobre a salvação. Não há nenhum mérito. Porque em Cristo Jesus, nós, né, que antes estávamos longe, nós agora fomos aproximados mediante ao sangue de Cristo a Deus. Nós temos um elo com Deus, nós fazemos parte de um corpo, né? Nós fazemos parte desse corpo, nós fazemos parte dessa aliança. Então, o mistério aqui ele fala, né, ele traz de uma forma muito clara que antes de Cristo nós estávamos condenados. Depois do sacrifício de Cristo Jesus, nós fomos perdoados. Olha que especial aqui. Olha esse momento, né, onde aqui, né, em Efésios de novo já tinha sido revelado, né, Paulo estava pregando aos gentios, mas até então não era tratado abertamente esse tema, não era muitas vezes nem conhecido, né? Nós vamos ver um pouquinho mais à frente, o próprio Paulo perseguia aqueles que pregavam de Deus e não estava nem aí para gentios, né? Não estava, não tinha conexão. E aqui é importante, porque tudo isso nasceu, o mistério foi revelado, o ministério existe, nós estamos aqui hoje pelo Senhor Jesus Cristo, pelo aquilo que o Senhor Jesus Cristo fez, pela conexão que ele trouxe, o preço que ele pagou dos nossos pecados, e aí então trouxe essa conexão, né, junto à promessa inicial lá atrás que havia sido feita, e aí então nós fazemos parte do mesmo corpo e somos cordeiros dessa aliança feita, realizada lá atrás. Comentários ou reflexões aqui, fiquem à vontade, senão eu vou avançar. Tem um termo que ele usa no capítulo 2, que é reconciliados, né? O reconciliado é aquele que estava estranhado. Era um relacionamento onde os dois se estranhavam, né? E Cristo nos reconciliou com Deus, né? Que é o que você está falando aqui. Então, eu acho que esse aproximados mediante o sangue, né? Usando essa outra palavra também, nós somos reconciliados, porque a gente não estava só assim separado por uma questão de destino, de que nascemos numa família gentia, nada disso. Nós estávamos estranhados com Deus pelos nossos pecados. Então, nós somos aproximados e reconciliados, quer dizer, nós pudemos entrar novamente em comunhão e relacionamento com Deus pelo sangue de Jesus, né? Amizade de novo, né? Perfeito, Gi. Obrigado pela colocação, e isso é muito importante e especial. Nós podemos ver que a promessa, quando ela foi constituída, em nenhum momento Deus deixou, né, separou, é só um, é só outro, fez mais e menos. Não, Deus trouxe a promessa para Abraão e colocou todos na mesma condição. Só que houve esse ciclo para que ela se cumprisse, porque assim devia ser, né? Nós não temos claro o motivo pelo qual demorou tanto tempo, não foi iniciado de outro jeito, tudo porque Deus tem um plano maravilhoso para todos nós e isso faz parte do plano dele. Mas é importante esse asterisco aí, nessa conexão, de que lá na promessa, quando ela foi constituída, Deus amou todas as nações, né? Deus fez a promessa através de Abraão a todos nós. Obrigado, Gi, pela contribuição. Nós vamos falar então um pouquinho da promessa a Abraão, e aqui nós já falamos, tivemos outros estudos que se aprofundaram também um pouco, mas aí eu vou passar de alguns tópicos importantes. Então, nós falamos até no domingo passado, e o pastor Samuel trouxe, que a origem de um povo, né, a origem de um povo idólatra. Abraão vinha de uma origem de um povo idólatra. Terá, que era o pai de Abraão, ele era idólatra. Lá em Josué 24:2, a palavra de Deus nos fala: Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, há muito tempo os seus antepassados, inclusive Terá, pai de Abraão e de Naor, viviam além do Eufrates e prestavam o culto a outros deuses.
né? Olha que interessante. Então, nós falamos no domingo passado que Abraão era um gentil, né? Não existia o povo de Israel, não existia, né? Ele foi constituído lá em Jacó. Então, éramos todos gentios, né? Então, inicia esse plano de conexão com o homem, né? Que Deus traz o homem de volta a ter uma aproximação de Deus, escolhendo uma pessoa ali, né? E essa pessoa não é uma pessoa que você fala, nossa, não, é porque a família inteira de Abraão era perfeita, ela era devota ao Senhor, né? Nós não temos tantos detalhes quanto a família dele, mas nós sabemos que o pai dele era uma pessoa idólatra, né? Outra colocação aqui. Em Abraão, Deus inicia o plano de reconciliação do homem com Deus. De novo, não é de Deus com o homem, é do homem com Deus, né? E aí, lá em Gálatas 3:8, né, a palavra de Deus nos fala, prevendo a Escritura que Deus justificaria pela fé os gentios, anunciou primeiro as boas novas a Abraão, por meio de você todas as nações serão abençoadas, né? Então, aqui é um começo, né? É um start do plano do Senhor de Deus para que a gente possa voltar a ter um relacionamento com Deus, né? Porque até então estava perdido todo esse processo. E aí, em Cristo Jesus, nós temos aí para os gentios, né? Porque ali tem todo o desdobramento da história de Abraão, aí você vem Isaac, Jacó, 12 tribos, né? Tem toda uma história e um relacionamento ali daquele povo com Deus. Mas quando foi constituída a promessa e quando foi falada, foi traga a Abraão, ela já contemplava todos nós, né? Mas ela precisava ter um desdobramento dentro da sua própria história para que então nós pudéssemos chegar ao momento que nós estamos hoje, né? E o terceiro tópico, a promessa, né, em si, e aqui é muito importante, irmãos, que a gente, né, às vezes a gente se sente, nós pecamos, nós erramos, nós estamos vivendo um momento extremamente difícil na nossa sociedade. Para nós, né, eu lembro quando eu cheguei na igreja, e era muito engraçado, porque engraçado no sentido de especial, né? Porque não importava o motivo, nós queríamos estar juntos, comendo, louvando, falando da palavra, não importava, nós só queríamos estar jogando cartas de brincadeira lá de bater, brincando com os irmãos, né? Quando eu cheguei no Ministério dos Jovens, jogávamos o Uno lá, joguinho de cartas, enfim, nós só queríamos estar juntos. E hoje nós estamos privados dessa necessidade, dessa vontade, de algo que é forte de estarmos juntos com os nossos irmãos, falando de Deus, louvando ao Senhor e estarmos juntos, né? Nas nossas lutas, acertos, erros e tudo mais. Mas aqui é importante, eu faço essa conexão com isso, porque nunca foi uma questão de obra, nunca foi algo que o Bruno pode ou não fazer, que os irmãos podem ou não fazer, uma condição onde, putz, hoje eu estou muito feliz e eu estou me sentindo apto a ter uma intimidade com Deus, ou não, hoje eu não estou bem, né? Eu não quero falar com ninguém, me escondo ali, fico ali dentro da minha intimidade, tentando entender o que está acontecendo comigo. E a palavra de Deus fala que nunca, né, foi algo merecido, nunca foi algo mérito nosso. Essa promessa, né, tudo isso que nós estamos vendo, a revelação do mistério, ele vem e ele é alcançado e ele é adquirido mediante a fé. Romanos 4:16, ele fala o seguinte: portanto, a promessa vem pela fé, para que seja de acordo com a graça e seja assim garantida toda a descendência de Abraão. Quem é toda a descendência de Abraão? Depois do Senhor Jesus, todos nós temos, então, agora, o acesso a essa descendência. Todos nós somos considerados, não apenas aos que estão sob o regime da lei, né, então Israel, mas também aos que têm a fé que Abraão teve. Ele é pai de todos nós. Aqui é importante, irmãos, não importa a sua condição, não importa como você está, não importa o que você fez ou faz, não importa. Em Cristo Jesus, entregando a sua vida a Cristo Jesus, né, reconhecendo aquilo que ele fez por nós na cruz, você
descendência você é considerado, né, numa figura descendência de Abraão, e você é co-herdeiro dessa promessa que foi feita a Abraão há tantos anos atrás, né? E é pela fé, não há nenhum mérito, não é nada merecido que nós podemos fazer. Tá bom? Aqui, irmãos, alguém quer trazer alguma colocação, alguma reflexão? Acho que é muito importante a gente entender que tudo nasce no gentil, né? Não existia Israel aqui, né? Vem de uma família que tinha idólatras nessa família, mas Deus assim escolheu, né? Escolheu Abraão, e Abraão, pela fé, fez a sua jornada com o Senhor. É um momento onde Deus inicia uma reconciliação do homem com Deus, né? Então, existe todo um plano a ser traçado para essa reconciliação, e a promessa ela é alcançada pela fé, né? Pela fé e pelo reconhecimento daquilo, né? A fé ela vem através do reconhecimento daquilo que Jesus fez na cruz por nós. Comentários, fiquem à vontade. Eu queria fazer um comentário, Bruno, que a tônica do livro de Efésios, essa mensagem maravilhosa para a igreja, é para também mostrar que a igreja ela é advinda de um povo. Não são dois povos, não são duas promessas, não são duas formas de Deus tratar, não haverá uma tribulação diferente para um e para outro. É um povo que desde o início veio de um homem que nem era judeu, não existia o povo judeu. E nesse homem que foi separado por Deus, que teve a fé, ele foi pai de muitas nações. A nação brasileira, a nação de Israel, enfim. E todas essas nações, nessa fé, que é o que você está falando, nessa fé em Deus, nessa fé em Cristo Jesus, ela é um povo, que é parte, que é o corpo de Cristo. E não há diferenciação, não há um cristão maior ou menor, ou algum povo mais ou menos importante. Todos nós somos o povo santo que Deus separou desde a fundação do mundo. Eu acho que isso é muito importante, e tendo essa visão, acho que ajuda muito a gente entender a Bíblia de uma forma de uma forma mais completa. Quando você vê as promessas, fala, não, isso é para Israel. Não, a promessa é para o povo de Deus, no Novo Testamento, é claro. E algumas promessas do Antigo Testamento que já se cumpriram e tem uma dinâmica do tempo, e como você está trazendo, essas outras promessas que são para todo o povo de Deus até a volta de Cristo. Eu acho que isso é muito importante que a gente está vendo. Perfeito, Flávio. Acho que é uma colocação muito importante, muito que complementa de uma forma muito especial o que nós estamos vendo. O que nós estamos falando é que não existe uma ruptura entre um relacionamento de Israel com Deus, e aí então o gentil agora ele passa a ser olhado, né, existe em Jesus uma conexão, isso foi feito depois. Não, nunca houve isso, né? A promessa ela foi feita para todos. O como essa promessa ela foi construída, o como ela foi habilitada, é o que nós estamos vendo aqui, né? E tudo isso ainda como um mistério. E aí Paulo nos revela isso, né? Paulo revela isso às comunidades, Paulo prega, né, Jesus aos gentios. Mas desde o princípio dessa promessa, desde o momento em que Deus constituiu essa promessa, todos os povos, né, todas as nações seriam alcançadas. Era uma promessa unificada, uma promessa, né? Não várias promessas a depender do seu país, do seu povo, da sua cultura. Não. Deus nunca falou isso, né? Obrigado, Flávio, pela colocação. E aqui nós vamos em frente, nós vamos falar então do mistério revelado, né? E aí eu vou pedir para um irmão, pode abrir a Bíblia, está aqui o texto, tá? Atos 26, de 12 a 18. Algum irmão poderia ler, por favor? Numa dessas viagens, eu estava indo para Damasco, com autorização e permissão dos chefes dos sacerdotes. Por volta do meio-dia, ó rei, estando eu a caminho,
Vi uma luz do céu, mais resplandecente que o sol, brilhando ao meu redor e ao redor dos que iam comigo. Todos caímos por terra. Então ouvi uma voz que me dizia em aramaico: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Resistir ao aguilhão só lhe trará dor. Então perguntei: quem és tu, Senhor? Respondeu o Senhor: sou Jesus, a quem você está perseguindo. Agora, levante-se, fique de pé. Eu lhe apareci para constituí-lo servo e testemunha do que você viu a meu respeito e do que lhe mostrarei. Eu o livrarei do seu próprio povo e dos gentios, aos quais eu o envio, para abrir-lhes os olhos e convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam o perdão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Amém, amém. Olha que importante aqui, irmãos. Aqui, só para contextualizar, né? É Paulo contando esse evento que aconteceu nele num interrogatório que ele estava tendo ele estava sofrendo pelo rei Agripa, né? Em uma de suas prisões, né? Em algum desses momentos, e ele está revelando aqui, ele está contando o que aconteceu com ele, né? Como esse mistério foi revelado a Paulo, né? Quando você vê Saulo era, né? Há uma mudança, né? De Saulo para Paulo, e aqui é importante, aqui é Paulo, né? Paulo contando o que aconteceu com ele, dando o seu testemunho. E ele fala que Jesus trouxe para ele esse ministério, né? Jesus revelou esse ministério para ele. E ele fala aqui, ó, falando para Paulo, né, eu livrarei do seu próprio povo e dos gentios aos quais eu o envio. Então, aos quais Jesus está enviando Paulo para abrir-lhes os olhos de quem? Dos gentios, e convertê-los das trevas para a luz, porque até então os gentios estavam nas trevas, e do poder de Satanás para o poder de Deus, para Deus, a fim de que recebam o perdão dos pecados, né, mediante ao sacrifício do Senhor Jesus, e herança entre os que são santificados pela fé em mim. A herança, né, a promessa, né, a herança que vem lá de Abraão. Olha que bacana, olha que importante aqui, irmãos. Aqui é um texto que traz claramente a revelação do mistério sendo revelado, né? E ele se tornando um ministério através da vida de Paulo. Isso daqui é muito importante. Esse é um momento muito especial onde o Senhor Jesus, a figura do Senhor Jesus, né? Aquele que morreu na cruz por nós, escolhe uma pessoa. E é importante aqui, irmãos, né, a gente vê em Abraão, a gente não sabe por que Deus escolheu Abraão, mas Deus escolhe Abraão e tem todo o desenrolar, e aqui Jesus escolhe Paulo. E é importante a gente relembrar que nesse momento Paulo estava perseguindo os discípulos de Jesus, né? E aí ele fala, mas por que você me persegue? Né? Jesus perguntando para Paulo, por que você está me perseguindo? Né? E Paulo, ele, né, estava vivendo aquele momento onde existia uma perseguição aos discípulos de Jesus, entendendo que Jesus não era o Senhor Salvador, né? Não tinha vindo como Senhor Salvador, mas aí o Senhor Jesus se apresenta para Paulo e apresenta para ele, revela para ele um ministério que até então ficou oculto, né? Se perdeu dentro dos momentos que aconteceram. A Escritura ela era conhecida, mas não havia um entendimento claro do que isso significaria, né, para o povo de Israel até aquele momento. E aí, em Paulo, o Senhor Jesus revela e direciona como um ministério, né? Isso é muito importante. Aqui nós temos a habilitação para que nós comecemos, né, a pregar, né, do poder do Senhor Jesus, daquilo que ele fez na cruz, para todos os povos, todas as nações. E isso, irmãos, é o que nós vivemos hoje, é a nossa missão hoje, é o nosso ministério hoje, falar do Senhor Jesus e pregarmos a todos os povos e todas as nações, né? Comentários e reflexões aqui? Alguém quer trazer algum comentário? Eu gostaria de fazer um comentário, Bruninho. No verso, essas palavras aqui, o verso 17, verso 18, né, do 15 ao 18, é Jesus que está falando, né?
E no verso 18, ele fala sobre Paulo, o ministério que ele está sendo enviado, para abrir os olhos e convertê-los. Conversão, Jesus espera que haja conversão, não é adesão. E hoje em dia nós temos um tipo de cristianismo daquele junte-se a nós, vamos caminhar junto, né? E aqui Jesus fala muito claramente que é converter das trevas para a luz, do poder de Satanás para Deus, para que recebam perdão, etc. Mas existe uma conversão, não é apenas uma adesão, onde você se junta a um grupo cristão, carregando todas as suas trevas e todo o poder de Satanás consigo, mas convive com cristãos. Isso é adesão. Mas Jesus quer converter, tem que ter uma ruptura aí, e isso é super importante para a gente ter consciência no Evangelho de Cristo. Gi, muito obrigado pela colocação e muito, muito relevante no nosso momento, né? Hoje nós vivemos um momento que quantas curtidas você teve, né? Putz, postei o vídeo lá, quantas curtidas teve o vídeo? Isso reflete o quanto esse vídeo está sendo aceito, querido, etc, etc. E a palavra de Deus, ela não trata isso, né? A palavra de Deus trata, como o Gi bem pontuou, é uma conversão, né? É fazer parte do corpo, não é estar ali paralelo, não, eu gosto de estar porque eu gosto das músicas, não é isso, né? O ministério é levar a palavra do Senhor Jesus, e a palavra, a semente plantada, ela vai trazer as conversões, né, para Cristo Jesus, né? Então não é algo que o número fala por si só, putz, eu tô com 100 ou tô com 10. Não é isso que está sendo avaliado. Deus não olha isso, né? É o coração. Legal, Gi, muito obrigado pela colocação. E aqui, irmãos, seguindo então aqui para a nossa reta final aqui desse primeiro encontro, lembrando, nós estamos falando do ministério ainda, né? Então aqui nós falamos do ministério, a linha do tempo onde o ministério ficou oculto e o ministério foi revelado, como esse mistério foi revelado, né? Por quem foi ali o Senhor Jesus, para quem foi ali a figura de Paulo, e o ministério que até hoje nós vivemos. E aí o que nós podemos entender? O mistério revelado. Gentios, né? O que foi esse mistério revelado? Gentios são cordeiros da promessa, né? Então não há a salvação, né? A salvação para os gentios nunca foi segundo o plano. Não há, aqui é muito o ponto que o Flávio trouxe, não há uma questão de um mais, um menos, tal. Existe uma conexão, uma intimidade de Deus, e aí isso, né, isso são outras situações, né? Mas falando aqui da promessa, da salvação, da vinda do Senhor Jesus, não há mais e menos, somos um povo só, né? E fazemos todos somos cordeiros dessa aliança, e somos considerados aí filhos, né, de Abraão, na figura de todos fazemos parte, através do sangue de Jesus, dessa herança. E esse plano, essa salvação, toda essa aliança, ela é mediante a fé. O acesso à salvação em Cristo Jesus é mediante a fé. Não é mérito, não é porque eu sou filho de pastor, não é porque eu estou na igreja desde criança, não é isso que te habilita ou não. É a fé, é a sua intimidade com o Senhor Jesus e o seu reconhecimento claro de que o Senhor Jesus, né, aquilo que o Senhor Jesus fez, você aceita para a sua vida, né? Então, irmãos, hoje eu quis trazer um pouco mais profundo, com alguns textos e alguns detalhes, o mistério, tá? E no nosso próximo encontro nós vamos trabalhar um pouco mais a questão do ministério e aí trazemos de uma forma prática para a nossa realidade hoje da IECI em 2021, tá bom? Aí eu queria abrir, se algum irmão quiser trazer alguma reflexão, algum comentário, fica bem à vontade, tá? E se não, podemos encerrar por hoje a nossa aula da Escola Bíblica Dominical. Ô, Bruno,
a respeito, né, de Abraão, o pai da fé, né? E nos textos que você nos mostrou, quando Josué fala que Abraão, né, vivia no meio de um povo idólatra, sendo de um povo e na sua casa, né, o seu pai também idólatra, né? E Deus o escolheu. Aí eu fico pensando, né, se era ele o pai da fé, essa fé, né, que ele tinha poderia ter vindo da sua descendência em crer no Deus único, isto é, ele não se contaminou no meio onde ele estava, mas ele vinha já com uma fé na crença daquele Deus que criou, daquele Deus criador, daquele Deus que fez o dilúvio acontecer, que da descendência, né, que era da descendência de Sem, veio a ele esse conhecimento, e através desse conhecimento, a fé nesse único Deus que não o fez ser contaminado pelos a crença, né, em outros deuses, em idolatria, né? Não sei se é relevante esse questionamento, mostrando, né, se for assim, realmente, né, ele é um pai da fé, que ele não se deixou contaminar pelas coisas do mundo, né, da sua época, né, que também nos faz refletir para que nós também, né, no mundo de hoje, né, com tantas coisas que fazem nós sairmos do caminho da fé, né, para que a gente permaneça não sendo contaminado pelas coisas, né, do mundo. Como o Gival disse, né, a verdadeira conversão, não a adesão que nos possa mascarar a fé realmente verdadeira e genuína em Cristo. Sobre isso que o Cássio falou, é Romanos que fala que a própria natureza revela, né? Se a gente para observar a perfeição da natureza e tudo mais, qualquer pessoa que seja um pouco mais sensível, ela vai ver que não é possível que isso tenha um Deus para cada coisa. É tudo tão conectado, né, que só pode ser um único Deus. Então, talvez Abraão tivesse feito essa reflexão. Né? Eu acredito. Oi, fala, Cássio. Não, nessa esteira do teu pensamento, realmente, ele viu, né, esse Deus criador, que não poderia, de repente, ser outros deuses, que é cada Deus criando alguma coisa, né? Mas o único e verdadeiro Deus, né? Mas ele foi diferente da época dele, onde ele vivia num mundo contaminado pela idolatria, em crença em outros deuses, né? E ele foi o diferencial que, de repente, chamou a atenção de Deus. Deus escolheu e falou, não, esse é o cara do qual eu levantarei uma nação, de revelarei a minha salvação e o mistério, né? E o ministério em Jesus. É isso mesmo. E agora, eu acho que a gente vai, como a Vera falou também, lá em 1 João 3, fala que nós seremos iguais a ele, porque quando nós o virmos face a face, né? E eu acho que a gente vai descobrir tanta coisa, tanto detalhe desse mistério, que continua sendo mistério em muitas coisas que a gente não entende, né? Vai ser tão maravilhoso a gente ter eternidade para descobrir esse mistério que Deus tem revelado para a gente e ainda tem muito para revelar, né? Bruno, e que maravilhoso, né? Nós vermos como Deus foi através da história, começando com Abraão e vindo, né? Revelando essas coisas, né? A nação de Israel e depois, através de Paulo, o ministério de Paulo, quando Deus o chama para revelar aos gentios, e ele fala que ele queria que a gente conhecesse plenamente. Estamos na caminhada, né? Hoje foi muito, muito boa essa aula, porque a gente viu que nós somos escolhidos por Deus antes da lei, muito antes da lei, com Abraão, fomos escolhidos. Gente, isso é maravilhoso, nós sabemos desse amor tão grande que Deus teve desde a fundação do mundo por nós, e que chega até aqui, né? E essa revelação de Paulo, o mistério que esteve oculto em Deus, agora revelado a nós, né? Pelo chamamento do ministério de Paulo. Maravilhoso, maravilhoso, muito bom. Eu queria fazer 3 rápidas observações, porque o tempo já era, né?
Primeiro Não, delas, lembrar de um pedaço de um velho hino que dizia assim: ó, que amor glorioso, preço tão precioso que Jesus por mim na cruz pagou, inaudita graça me mostrou. Essa é a primeira observação. A segunda observação, profundamente teológica, é: puxa, irmão, que slides bonitos, hein? Esteticamente perfeitos, muito legal. Agradavelmente coloridos, muito legal a apresentação do ponto de vista visual. Que Deus te abençoe na tua explanação, domingo que vem de novo. E a terceira observação, também profundamente espiritual, é que o Cassião, cabelinho branco, cada dia mais sábio, né? Colocações muito interessantes do Cassião. Muito bom. Aí, Que Deus abençoe. ouvido, por favor. Esse corpo de Cristo é maravilhoso, né? Toda a glória a Deus, mas o corpo é muito bom para pertencer ao corpo, né? Ficar falando isso do pastor Girval, do pastor Samuel, já estão acostumados. Mas o Cassião colocando umas observações muito claras, muito objetivas. Acho que são os cabelos brancos. Parabéns. Se Deus usa uma mula, por que não vai me usar? Por favor. Flávio. Botando o sermão do Flávio em prática. Deixa de ser uma mula. Ô, Flávio. Um comentário, Bruno. Flávio, uma coisa que eu observei hoje, quando a gente quer assistir às aulas passadas, só tem gravado as vozes, não tem gravado os slides. Não tem como fazer isso? Então, Alba, a gente fez essa opção do áudio porque para preservar a imagem dos irmãos, porque como a gente não sabe se todo mundo gostaria de estar lá na rede, etc., inclusive a gente toma sempre o cuidado, porque às vezes alguém abre alguma coisa que a gente acha que é pertinente estritamente à igreja, o Jaime edita essa parte. Para preservar mesmo, é só por conta disso. Mas sem prejuízo de, eventualmente, se você quiser, pede para o professor pode passar sem nenhum problema, tá bom? Mas é só por conta disso que a gente optou por subir apenas o áudio. Eu queria só fazer uma observação final. Acho que o Bruno, na próxima aula, aí vai poder falar mais para a gente, né? Mas, assim, da importância da gente entender o mistério para que a gente possa praticar o mistério, né? Para que a gente não fique só com a revelação, né? Mas eu acho que o Bruno vai, na próxima aula, falar mais para a gente sobre isso. Perfeito, Su. Exatamente isso. Acho que o pleno entendimento do mistério, ele é importante porque ele também nos habilita como, né, apresentá-lo para os demais. Mas isso é só um conhecimento. A parte prática, aí vemos no próximo encontro. É maravilhoso aquele texto, quando Paulo está falando com o rei Agripa, porque ele fala, para transformar de treva para luz. Então, a gente conhecer esse mistério, gente, para estar, né, intercedendo, falando, pregando, para outros saírem das trevas para a luz. É essa a mensagem. Cristo em nós, a esperança da glória. É porque Paulo entendeu o mistério, praticou o ministério que a gente está aqui, né? Então, quantas pessoas estão dependendo que a gente pratique o ministério? Amém. Mais um, como nós, né? Exatamente. Amém, amém. Amém. É isso. Irmãos, vamos encerrar com uma oração. Eu queria pedir para o irmão orar e agradecer pelo nosso tempo, agradecer pelo que o Senhor tem feito no nosso meio, e aí podemos encerrar a aula de hoje, tudo bem? Aquele que sentir no coração, por favor. Senhor, como é maravilhoso nós podemos ter essa palavra na mão, essa revelação do Senhor para a nossa vida. Senhor, que amor glorioso que esteve em Cristo Jesus. Obrigada também pelos teus servos, Senhor, a quem o Senhor revelou esse mistério, primeiramente a Paulo e depois a nós, através de todas essas cartas. Obrigado pelo acesso que nós temos a essas cartas que revelam o mistério. Obrigado pelo Velho Testamento, que é o início da revelação do teu mistério. Senhor, quero agradecer pelos irmãos
que hoje, aqui e agora, têm estudado a tua palavra. Quero agradecer por eles que têm nos ensinado e nos mostrado coisas tão importantes. Obrigado pela vida do Bruno, Senhor, que hoje nos expôs tão bem esse ponto de que o Senhor nos amou desde Abraão. Senhor, obrigada por cada irmão, obrigada por essa igreja, obrigada pela oportunidade de estarmos aqui, assim, distantes, mas perto uns dos outros, e vibrando com essa mensagem da revelação do mistério que é Cristo. Cristo em nós, a esperança, essa é a esperança que temos. Muito obrigado. Quero pedir uma bênção sobre a vida da Cida, sobre a vida do Paulo, que o Senhor abençoe, Senhor, a Cléo. Senhor, todos os que fizeram aniversário essa semana, a Gisele, todos, Senhor, abençoa nossos irmãos. Senhor, nos proteja, dá-nos saúde. Nós pedimos que o Senhor use a nossa vida para que nós levemos essa mensagem das trevas para a luz para muitos, em nome de Jesus. Amém.